Se você seguir essas 3 dicas que eu vou passar aqui nesse vídeo, você vai se dar muito bem na sua próxima reunião, porque você vai estar se sentindo muito mais confiante e com a pronúncia milhões de vezes melhor. Porque a ideia é o seguinte, tá? Quando a gente aprende pronúncia, quando a gente segue práticas de pronúncias específicas, o que acontece é aquele ciclo que eu já mencionei em outro vídeo, que é o ciclo do seguinte: você gosta de como você soa em inglês. Se você gosta de como sua voz soa em inglês, naturalmente você vai querer falar mais. Se você fala mais, você pratica mais, você melhora mais, e esse ciclo vai te gerando muito mais confiança. Agora, essas 3 pronúncias aqui, cara, são tipo matadoras de 99% dos brasileiros erram quando vão tentar falar inglês, e se acertassem, daria muito mais confiança, principalmente em ambientes, por exemplo, numa reunião, numa entrevista, numa apresentação que você vai fazer em inglês. Até porque imagina o seguinte: se você já é um profissional muito bom, excelente no que você faz, só que imagina que em português mesmo, tá? Imagina que em português você vai fazer uma reunião, ou uma entrevista, ou uma apresentação, e dá pra ver na sua cara que você não tá se sentindo confiante, dá pra ver na sua cara que você tá nervoso, dá pra ver na sua cara que você tá pensando demais no que você vai falar, e sua voz sai trêmula, você perde muita autoridade, independente de quão bom você seja no que você faz. E a gente quer eliminar isso. E com essas 3 pronúncias que eu vou te passar hoje, você seguindo e acertando elas, eu vou te passar inclusive práticas pra você deixar elas no automático, que é uma das coisas que mais importa aqui. Porque nada interessa a gente você conseguir reproduzir essa pronúncia se ela não tiver no automático. E a ideia é o seguinte: imagina se eu agora tivesse tendo que pensar em como que eu tô soando, qual que é a pronúncia das palavras que eu falo em português. Ferrou, né? Eu não ia estar falando, ia perder metade da minha autoridade, metade do meu conhecimento, basicamente, porque eu ia estar toda hora pensando em qual que é a pronúncia do que eu quero falar. E isso não deve acontecer. Você deve naturalmente falar com uma pronúncia que é certa e que, obviamente, você tem certeza que as pessoas estão entendendo o que você está falando. E eu não tô falando aqui de um nível mais avançado de pronúncia, que é a implementação de sotaque, que é quando você implementa realmente ponto a ponto o sotaque, seja ele americano, seja ele britânico, na sua fala. Nem tô falando disso, eu tô falando literalmente de 3 pronúncias que são básicas, só que ninguém ensina. Você não vê isso em cursos de inglês, você vai ver uma ou outra, só que ensinadas de formas muito chulas, muito simples e que não te ajudam porque não automatizam o processo. Você tem que deixar essas pronúncias no automático para não precisar pensar em como fazê-las, elas vão sair naturalmente, corretamente. Naturalmente, a gente vai pensar no seguinte, tá? E a primeira pronúncia que eu vou trazer é uma pronúncia que é ultra simples, velho. Tipo assim, muito simples mesmo. E parece que ela é até fácil quando eu falar da primeira vez, só que brasileiros têm muita dificuldade em acertar isso daqui. Por quê? Porque essa pronúncia é are beginnings. Ou seja, palavras que começam com a letra R. Se você isolar essas palavras, elas são super fáceis de acertar. Por exemplo, ó, red, super simples, super fácil de você acertar. Se eu pego, por exemplo, restaurant, super fácil, super simples de acertar de novo, porque está isolada. Isolada é só você repetir o que eu estou fazendo aqui, você vai acertar. Se eu pego, por exemplo, review, de rever, super simples. Vocabulário até de reunião aqui também, né? Se eu pego, por exemplo, renew, que é renovar. Renew, fácil de acertar, isolado, né? E se eu pego, por exemplo, report, que é relatório. Report. Super fácil de acertar também, porque está isolado. Aí você pensa o seguinte, tá? A maioria das pessoas não tem dificuldade com o R no inglês de forma isolada, ou seja, se eu tiver a mesma coisa eu chegar para você hoje e perguntar e falar o seguinte, pô, pronuncia, por favor, isso daqui que nem uma pessoa do interior de São Paulo. Você vai falar porta. Com esse R articulado, né? Esse R puxado, porta. Beleza. Você não tem dificuldade em fazer esse R de forma isolada. Ele é muito simples. Só que esse R aqui, você percebe que ele não tá no começo, ele tá no meio. Isso não é um problema. No meio é fácil de acertar. Se você pega, como é que é carro em inglês? Car. Como é que você falaria, por exemplo, padaria em inglês? Bakery. Tranquilo. Festa, party. Tranquilo. Mundo, world. Tranquilo. Agora, se eu chego pra você e falo pra você pronunciar cada uma delas, você também vai achar fácil de forma isolada. Só que o que é que vai acontecer? No meio de uma frase, tu vai estar falando lá, e vai falar o seguinte, cara, aquele restaurante era muito bom. Só que aí tu manda o seguinte, man, that restaurant was very good. Olha só que incrível, velho. Tava todas as pronúncias dessa frase que eu acabei de falar estavam corretíssimas, exceto restaurante.
Man, that restaurant was very good. Você vê que passa quase imperceptível, só que para uma pessoa que não fala português, ela vai ficar, ué, quê? Restaurant? Que é isso? Porque não é restaurant, só que passou despercebido pelo seu ouvido. E às vezes, até quando eu falei aqui agora, tenha passado também. Nossa senhora, que boca furada. Ó. Então você vê que de forma isolada, restaurant fica fácil. Agora, man, that restaurant was very good. Parece simples de fazer, só que automaticamente isso é um erro que acontece no automático. Não quer dizer que seja difícil de fazer. Não quer dizer que seja difícil de executar. Mas é difícil de perceber porque está no seu automático. E na sua língua mãe, que é uma língua que você tem como comparar, é isso que eu quero que você entenda, tá? Às vezes para você passa despercebido porque você tem a sua língua mãe para comparar. Mas uma pessoa que só fala inglês, ela vai achar estranho. Ela vai... O que? Sorry? Restaurant? O que é isso? What's that? Então, você tem que ter muito cuidado com isso, porque esses R's no começo das palavras, eles passam despercebidos nas frases, tá? Eu vou fazer outra frase aqui pra você ter ideia, tá? Então, eu entreguei o relatório ontem e o cliente decidiu renovar. I delivered the report yesterday and the client decided to renew. Olha como passa despercebido, velho. I delivered the report yesterday and the client decided to renew. Você vê que quando eu falo mais devagar, você começa a perceber. Mas I delivered the report yesterday and the client decided to renew. Você vê que agora eu acertei o renew, mas eu errei o report. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. E para isso, você tem que perceber se você faz. Pode ser que você que esteja assistindo eu agora, você não erre isso. Pode ser que naturalmente você já tenha percebido e se corrigido. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou escrever aqui um mini parágrafo e eu vou te falar logo em seguida qual que é o exercício que eu quero que você faça, tá? Vou escrever aqui um parágrafo, ele não vai ter muito sentido em si, mas ele vai estar dentro do tema de business, mas a ideia é que eu vou colocar alguns R's aqui em pontos estratégicos para você perceber se você erra ele naturalmente ou não, tá? E é óbvio que como a gente está numa aula onde eu estou falando desse R, naturalmente você vai psicologicamente perceber, dar mais atenção a isso que é o normal. Mas enfim. I decided to move on with that client. Eu vou colocar apenas em pontos estratégicos. He decided. Aqui a gente não tem caligrafia, a gente só tem informação e conhecimento só. He decided to. Olha só. The contract with me. After that, we went to a special and amazing restaurant. Olha só que só tem dois aqui, né? Near the office. Vamos começar com esse daqui. A gente tem ele em 2 pontos, mas eu quero que você faça o seguinte, tá? O exercício é o seguinte, com esse parágrafo aqui, que está escrito com letra horrível, você vai fazer o seguinte, você vai gravar um primeiro áudio. Áudio 1. E eu vou fazer alguns exemplos para você se ligar. Áudio 1 é o seguinte, eu quero que você tente de forma natural e automática. Ou seja, agora, antes de você reler o texto, antes de você ler o texto pela primeira vez, eu quero que a primeira vez que você lê o texto vai ser já no automático. Eu não tenho outro celular aqui para poder gravar, mas enfim.
Eu quero que o áudio 1 que você grave agora, vai no teu celular, cria um grupo no WhatsApp com você mesmo, ou vai no voice memo do seu celular, no gravador de voz do seu celular, e você vai fazer isso. Você vai gravar um primeiro áudio, simplesmente lendo esse texto de forma natural, automática, simplesmente manda bala, tá? Não se preocupa, errei, deixa, esse é o áudio 1, ele é natural, é assim mesmo. Então, grava o áudio 1, dá uma pausa nesse vídeo e grava o áudio 1 falando isso daqui, de I decided até The Office. Grava e depois você dá o play. Eu vou fazer um exemplo errado com você aqui, ó. I decided to move on with that client. He decided to renew the contract with me. After that, we went to a special and amazing restaurant near the office. Eu não sei se você percebeu, eu recomendo que, se você não tenha percebido, volta o vídeo um pouco e bota em 0.75x a velocidade ou 0.5x e perceba que eu, propositalmente aqui, claro, eu errei a pronúncia dessas duas palavrinhas aqui, ó. Só que como todo o resto da minha pronúncia estava no ponto, para você que fala português e que tem esse R como correto no início das palavras, porque é a sua língua mãe, você deixou passar despercebido. E aí você tem aquela falsa sensação de que, não, mas aí os nativos também vai conseguir entender pelo contexto. Cara, muitas vezes não, porque você está comparando com o português, mas eles não têm outra língua para comparar. Para eles não existe uma palavra que tem R no começo começar com som de H. Não existe isso. Cara, saca? Como se fosse hambúrguer. Não existe, cara. Então esse R no começo soando ha não existe de verdade. Então às vezes para você passa despercebido porque o seu cérebro associa como se fosse uma palavra em português e ele considera como ok, principalmente se é uma palavra como restaurant, tá? Então tenha muito cuidado. Se você não percebeu, volta o vídeo um pouquinho e tenta perceber. Agora eu vou fazer de forma correta, tá? Que aqui é justamente o que eu quero que você faça no áudio 2. O áudio 2, deixa eu dar um aqui, áudio 2. O áudio 2, eu quero que você faça um áudio agora focado, focused, tá? E conversation like. Isso é super importante. O conversation like é só uma estratégia para deixar todo o resto da pronúncia um pouco mais polida. O que é esse conversation like? Eu vou ler esse aqui de uma forma como se eu estivesse lendo, ó. Ler lendo. I decided to move on with that client. He decided to renew the contract with me. After that... Nem eu, hein? Se você me perguntar depois do que eu li aqui agora, o que é que eu li, eu não vou lembrar. Porque eu só tô lendo, só lendo. Agora, imagina que você tá falando isso pra alguém. Imagina que você tá numa conversação com alguém. Qual que é a entonação que você ia colocar? Imagina que você tá falando isso pra alguém. So, I decided to move on with that client. He decided to renew the contract with me. After that, we went to a special and amazing restaurant near the office. Percebe a diferença? Então, só de fazer esse conversation like, ou seja, imaginar que eu estou falando para alguém, já melhora muito a pronúncia, só que eu quero que você faça isso de forma focada em acertar as pronúncias do R começando a palavra, que são renew e restaurant. Cuidado para não falar he decided to renew, he decided to renew. Cuidado para não falar to a special and amazing restaurant, to a special and amazing restaurant. Ok? Muito cuidado com isso. Então, você vai gravar esse áudio 2 focado total em acertar essas duas pronúncias aqui. Todo o resto pode estar errado, não tem problema. Isso aqui é um exercício focado. Então, não grava 15 áudios para ter uma versão final, não, tá? Você vai praticar primeiro agora, antes de gravar o áudio 2, dá uma praticada primeiro falando em voz alta, só para você se sentir melhor, só para você praticar mais focando nisso daqui, e depois você vai e grava o áudio 2 focado e colocando esse tom de conversação, essa entonação de conversação, ok? Grava o segundo áudio agora, pode pausar o vídeo, grava o segundo áudio e volta, tá? Quando você voltar, eu quero que agora você faça uma comparação entre o áudio 1 e o áudio 2. Numa grande maioria das vezes, você vai perceber que, no geral, a pronúncia já está bem melhor no áudio 2. Mas, esse exercício, você vê que ele é super simples, porque eu só coloquei duas palavras que tinha R no começo, tá? Então aqui, ou você acerta 0, ou 50%, ou 100%. Não tem outra opção, né? Mas a ideia é o seguinte, se você conseguiu acertar as duas,
parabéns, você já vai automaticamente começar a se autocorrigir quando você estiver falando e você errar o som desse R, ok? Então, bastante cuidado com isso. Eu sugiro você estender essa prática e buscar outros textos, tá? Seja na internet, seja textos de notícias, seja textos de parágrafos de livros. E assim, eu sempre recomendo você pegar aproximadamente um parágrafo, tá? Se você pega algo muito grande, por exemplo, a página inteira de um livro, você vai se perder no meio e vai acabar com o exercício, tá? Mais ou menos 1 ou 2 parágrafos pequenos. E aí você vai fazer o underline ali, né? Sublinhar ou marcar as palavras que tem R no começo e vai fazer essa mesma prática que eu te falei, áudio 1 totalmente natural, primeira leitura, e depois você dá uma praticada, foca em acertar ali as palavras do que tem o R no começo, e aí você grava um áudio 2 mais focado, colocando entonação de conversação e focando somente em acertar as pronúncias das palavras que tem R no começo. Você pode errar qualquer uma das outras. E aí você vai comparar. A ideia aqui, tá, que eu sempre passo para os meus alunos, é você acertar aproximadamente 80%. Se você conseguir acertar mais de 80%, então você pode passar já para a próxima pronúncia, para começar a praticar a próxima pronúncia, porque essa já começou a entrar no seu automático, pelo menos em você se autocorrigindo, e aí cada vez mais vai ficar perto do 100% de você acertar, dentro de você estar falando algo natural e normal, ok? Então é uma coisa que está implícita aqui, que são os 4 passos, tá, para você conseguir implementar uma pronúncia no seu automático. O primeiro é acknowledge, é entender a existência daquilo. Então, talvez você sabia que o R no inglês era ra, mas você não sabia que você errava isso. Então, quando eu cheguei aqui e falei, isso aí é acknowledge. Você entende a existência desse erro que pode haver na sua fala. Depois você vai recognize. Recognize é você conseguir ouvir essa diferença. E learn how to do, understand how to do, é quando eu falo para você como é que faz e você consegue reproduzir. Só que a maioria das pessoas acaba aqui. O quarto passo é você fazer essa prática aqui para deixar no automático. Para começar a deixar realmente você se autocorrigindo e cada vez mais vai ficando no automático você acertar essa pronúncia. Tá? E aí você vai fazendo isso com mais pronúncias, principalmente com essas 3 que eu vou passar aqui, essa foi a primeira, que você já vai ver uma melhora significativa na tua pronúncia em inglês e, obviamente, na tua confiança ao falar em inglês. Vamos para a próxima. A gente falou do R aqui e eu vou falar agora de uma outra pronúncia que, para mim, na minha opinião pessoal, é a pronúncia mais importante da língua inglesa. E que raramente eu vejo pessoas aqui no Brasil acertando. Pessoas de fora também, mas principalmente aqui no Brasil, até mesmo professores e várias das pessoas que já se consideram fluentes ainda têm dificuldade em se expressar, em ter confiança, porque não acertam essa pronúncia. E é algo super simples, e você vai ver que quando eu te mostrar, tu vai ficar, nossa, mas como é que eu nunca percebi, como é que ninguém nunca falou isso pra mim antes? Basicamente, velho, isso daqui é o som da letra I em inglês. O som da letra I em inglês, ou ele vai ser I, que é o que a gente já conhece, tá? Esse sonzinho de I, por exemplo, em live, tá? Esse é o que a gente já conhece, todo mundo já sabe. E o outro é que algumas pessoas confundem, mas ele é o mais próximo, tá? O som dele é mais próximo da nossa letra E, com acento circunflexo, E. Ele é bem próximo desse som. Então o som do I em inglês, ou ele vai ser I, ou ele vai ser E. Ele nunca vai ser I. Essa aqui é a questão. É por isso que a gente não fala, eu quero que você tente repetir comigo, ó. Muitas pessoas acham que isso daqui é milk, mas não é milk. A pessoa não é amigo. E aí vem o mesmo argumento, tá? Que eu coloco para você que eu falei da primeira pronúncia, que aqui é o quê? A maioria das vezes o seu cérebro, principalmente quando a pronúncia é sutil, o seu cérebro vai tentar te enganar e falar, cara, mas é muito parecido, as pessoas vão conseguir compreender pelo contexto. Só que não vai, velho. Você tem uma outra língua para se embasar e seu cérebro faz essa... your brain tricks you, né? Ele faz essa brincadeira com você, ele te engana a pensar que é a mesma coisa porque é muito equivalente. Só que não é. Então, a pronúncia de leite em inglês não é mi, e sim me. Milk. E não milk. E sim milk. Tá? Só para você ter ideia, eu falo isso toda hora, mas vamos lá. É assim que a gente diferencia comer em inglês. Totalmente diferente, esse sinal de diferente, tá? Em matemática. É totalmente diferente do pronome it. Eat é comer. Por quê? Por causa do alfabeto. Se você vier no alfabeto aqui comigo, ó, A,
B, C, D, E. Olha só que legal. O som da nossa letra I tá na letra E em inglês. É por isso que a gente fala it. Por quê? Porque a letra E em inglês é o nosso I. É o equivalente ao som do nosso I. Show? Então você tem que ter muito cuidado com isso. É assim que a gente diferencia, por exemplo, live, que é morar, ó, o I com som de E. Live e não leave. Porque leave é sair em inglês. Percebe a diferença aqui? Em algumas palavras, galera, isso é bem mais óbvio. E aí, algumas pessoas, pode ser alguns de vocês que estejam assistindo esse vídeo agora, podem acertar isso naturalmente em algumas palavras porque é mais óbvio. Mas em outras, não tanto. Só que agora que você entende esse som, você consegue praticar para deixar ele no automático para conseguir acertar mais. E isso vai te dar muito mais. Porque esse som aqui, ele é tão presente, mas tão presente, cara. Quando você começa a acertar ele, você sente que tua pronúncia melhorou. Você sente que tua pronúncia está muito melhor e você vai ficando muito mais confiante ao falar. Então, é assim que a gente diferencia, por exemplo, seus pés em inglês, que é feet, por causa da letra E, do verbo caber em inglês, né? De caber em inglês, que é fit. Não é o verbo, né? Feet, pés, fit, que é caber, que deriva depois da palavra fitness, né? Então, você percebe a diferença disso aqui? Isso aqui pode total fazer você ser entendido ou não, dependendo do contexto. Fora que essa nem é a questão. A questão é você conseguir ter mais confiança ao falar, você se sentir melhor ao falar, você sentir que a tua pronúncia está muito melhor, que você soa muito melhor, naturalmente você quer falar mais, se você fala mais, você melhora mais, se você melhora, você vai criando um ciclo que te gera mais confiança ao falar e você traz a tua autoridade do português para o inglês. E aí, português e inglês para você começa a ser tanto faz como tanto fez. Saca? É aí que a gente quer chegar. É nesse ponto que muda a pessoa que está numa reunião da pessoa que lidera uma reunião. É nesse ponto que você evita de um cliente seu te trocar por outra pessoa menos competente, só que consegue se comunicar em inglês. É esse ponto que a gente quer chegar aqui. Então, quando você pratica, principalmente pronúncias específicas como essa daqui, você eleva o teu nível não só de pronúncia, mas de confiança, porque você confia mais na tua fala e naturalmente você fala melhor. Você traz mais autoridade para a tua fala. Então, isso evita que você seja uma pessoa muito boa, só que em inglês você se esconde. A gente não quer que isso aconteça. Show? Então, vamos lá. Sabendo disso, o que você faz agora? Agora que você, inclusive, tá? Recomendo vocês. Ah, Igor, tem algumas exceções? Tem exceções, tá? Por exemplo, eu vou passar rapidamente pelas exceções aqui. Exceções são palavras que não são inglesas. Por exemplo, pizza. Pizza é pizza. E quando a gente tem um ditongo I e E ou E e I, porque aí prevalece o som da vogal mais longa que a letra E, que é o som da nossa letra I. É por isso que campo, por exemplo, campo de futebol em inglês é field. Field, som de I. Aí você fala, igual aí, ó, tá errado. O som de I tá com o som de I. Não é, pô. Quando você tem esse ditongo, prevalece o som da letra E, por isso field. A mesma coisa para padre em inglês. Prevalece o som da letra E, priest. Sacou? Mas são poucas exceções. A maioria esmagadora das vezes você vai ter isso daqui. Ou vai ser I, ou vai ser E. Começa a perceber isso da próxima vez que você assistir em inglês e começa a se corrigir na hora que você estiver falando. Eu sugiro que você faça exatamente o mesmo tipo de exercício para o som do I. Eu vou colocar um mini parágrafo aqui para você testar também. A última pronúncia eu não vou fazer isso, porque senão o vídeo vai ficar super longo. Vamos lá. Vamos supor que o parágrafo seja o seguinte, tá? This is very simple. First, you turn on the sink. Sink é pia, tá? Then you turn off the sink. Sorry, not the sink. The fridge. Got it? Ok. Que nem eu falei, tem algumas palavras que são muito mais óbvias esse som e que naturalmente você tende a acertar, por exemplo, aqui, ó.
esse entendeu, né, que a gente fala, todo mundo acerta, got it. Porque got it fica muito diferente. É um mundo de diferença, né? Só que tem outros que são mais sutis. Só que aqui você começa a acertar fazendo essa prática e entendendo agora o que eu te falei. Então, ó, quais são os momentos que a gente tem aqui o i com som de e? This is simple e não simple. A gente tem, o first não é muito bem, porque ele é quase outra coisa, mas eu vou deixar ele marcado aqui, tá? O first é outro tipo de som que eu posso falar em outro vídeo. Sink não é sink, e sim sank. Fridge e não fridge, e sim fridge, que é a geladeira. Ok? Então, ó, mesma ideia. Áudio 1 supernatural, deixa errar. Provavelmente vai sair algo como This is very simple. First you turn on the sink, then you turn off the fridge. Got it? E aí, obviamente, você faz a prática corrigindo isso daqui e depois você grava o áudio 2 focado e com tom de conversação, vai sair mais ou menos isso, tá? Ou é para sair mais ou menos isso. Lembra que aqui a gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 sons da letra I. A intenção é que no áudio 2 você acerte a maioria deles. Se você conseguir acertar a maioria, você pode passar para a próxima pronúncia, porque isso aqui já começa a ficar automaticamente no seu cérebro se autocorrigindo. Então, ó, vamos lá. Pronúncia correta. This is very simple. First, you turn on the sink. Deixa eu de novo. This is very simple. First, you turn on the sink. Then, you turn off the fridge. Got it? Se eu quiser falar de uma forma mais rápida, eu posso falar, por exemplo, This is very simple. First, you turn on the sink. Then, you turn off the fridge. Got it? Ok? Mas a ideia aqui não é simplesmente você sair falando rápido, é você corrigir pronúncia e isso naturalmente vai fazer com que você consiga falar mais rápido mais pra frente, mas essa não é a ideia aqui, tá? Nunca foque em simplesmente falar rápido, porque senão pode sair tudo embolado. A ideia é você entender o que você tá falando. E aí a gente vem para a última pronúncia, que é uma pronúncia que é super fácil. Quer dizer, ela não é fácil, ela é simples. Fácil ela não é, realmente. E você já ouviu vários professores falarem sobre ela, só que eu vejo muita gente falando coisa errada sobre o TH, ensinando da forma errada. Se você for pela fonética, se você for pelo... Como é que é o nome daquele negocinho que fica... que tem as pronúncias, a tabela, não sei o que lá, de pronúncia. Cara, tudo bem. Aí você vai ver que o som do TH tem 2 sons, não sei o que. Cara, na vida real é um som só. Não complica o que pode ser muito fácil de aprender. Eu não quero saber se a regra gramatical do que eu estou falando está certo. Eu falo com confiança, eu tenho autoridade quando eu falo em inglês e eu tenho a mesma expertise que eu tenho em português e em inglês, simplesmente porque eu consigo aplicar técnicas que me permitem falar com confiança total, e é isso que eu quero que você tenha também, para você não ser um profissional escondido em inglês, para que você possa ter sucesso tanto em português, como provavelmente você já pode ter de alguma forma, mas eu quero que você tenha isso em inglês também. E para isso você não pode ficar coado, você não pode ter falta de confiança ao falar inglês, você não pode ter vergonha ao falar inglês. E muita gente acha que não ter vergonha é simplesmente sair errando. Cara, usa práticas corretas para você perceber que você está evoluindo e para você gostar de como você está falando inglês. Isso é aplicar técnicas de pronúncias corretas na tua fala. Você vai perceber que você está soando mais native-like, mais próximo ao nativo. Isso vai te dar um boost de confiança gigantesco. Você naturalmente vai querer falar mais e naturalmente você vai falar muito melhor. Esse é o ponto. Show? Muita gente normaliza como se fosse, você tem que falar inglês toda hora, mesmo que você esteja falando tudo errado. Como se a pessoa fosse normalizar, aceitar que ela fala tudo errado. Tudo bem, no começo você precisa aceitar que você fala errado mesmo e praticar mesmo. Só que chegou um ponto que se você já está estudando na mesa e sua pronúncia ainda está para você considerando uma bosta, você precisa achar técnicas que melhoram a tua pronúncia. Senão você nunca vai se sentir confiante. Você vai aprender mais palavras em inglês, você vai aprender mais regras gramaticais em inglês, mas ainda assim, depois de anos, tua pronúncia vai estar uma bosta, você não vai conseguir ser o mesmo profissional que você é em português e em inglês se você não fizer isso, velho.
Você tem que criar esse ciclo que te gera mais confiança em inglês. E isso acontece quando a gente aplica técnicas certas de pronúncia que automatizam, ou seja, deixa no automático a pronúncia certa na nossa fala. Isso é super importante. Vamos lá para o som do TH. O som do TH, para mim, e aí você pode ser um professor de inglês que vê que na tabela não sei o que, e aí, mas não é desse jeito que você fala. Foda-se. Desculpa a palavra, mas foda-se. Na vida real, você vai pegar a mesma porra do som, velho. Língua, dente. Tapa o dente com a língua e assopra. Como se você tivesse banguelo. Assim, ó. É isso. Ó, língua, dente. Se eu assoprar, minha língua naturalmente vai dobrar. Ó. É isso. Esse é o som do TH. Não existe, não, mas o som do TH ele é diferente dependendo da palavra. Vai tomar um cu, mano. Desculpa de novo. Sério? Não existe isso. O TH ele é a mesma coisa. O que vai mudar a percepção de som é a palavra que vem depois, pô. Então, se eu pego o TH e boto com at, fica that. É simplesmente TH mais at, that. Acabou. Se eu pego o TH mais ru, fica o quê? Through. Se eu pego o TH mais is, fica mais is, these. Se eu pego o TH mais os, vira those. Se eu pego o TH mais throughout, fica o quê? Throughout. É o mesmo som, velho. Para de complicar, mano. É o mesmo. Mas você percebe que aí quando você falou esse, o som foi mais uma vibração. Pelo amor de Deus, mano. Não complica. É o mesmo que eu estar falando aqui e você falar, não, mas agora você usou um verbo transitivo direto na sua fala, sendo que não, você teria que falar. Velho, para de complicar, velho. Não precisa ser complicado, saca? É simplesmente isso. Língua no dente, assopra. É só isso. Aplica em qualquer palavra que você quiser. TH mais at, that. TH mais ru, through. TH mais throughout, throughout. TH mais is, these. Acabou. Ok? Super simples. Esse é o som do TH. E aí, para você deixar ele automático, você precisa aplicar a mesma prática que a gente fez para o I, a mesma prática que a gente fez aqui para o R no começo das palavras. Áudio 1, natural. Áudio 2, focado, com entonação de conversação. E vai vendo se você acertou o TH. O TH, inclusive, ele é mais simples de perceber, que você consegue perceber até fazendo, tá? Não existe TH tem som de D, tem som de F, de S. Esquece. Faz de forma correta, que é simples. É simples. Agora, você vê que eu não falei que é fácil, eu falei que é simples. Por que não é fácil? Porque esse som não existe na língua portuguesa, então é difícil de você se acostumar com ele. Mas é só você continuar fazendo, continuar se policiando e se corrigindo toda vez que você estiver fazendo e você perceber que você fez um D, ou perceber que você fez um F e se corrigir, que naturalmente você vai conseguir melhorar. Agora, você precisa fazer essa prática primeiro, para poder assentar e mostrar e conectar seu cérebro com sua boca e entender como que pronuncia e como que faz esse som. E deixar isso no automático se autocorrigindo, tá? Perfeito? É isso que a gente faz. E aí, essas 3 pronúncias, cara, são para mim as mais importantes. São pronúncias super básicas e são as mais importantes. Isso não vai te deixar soando como nativo. Isso não vai te deixar você soando como, sei lá, a Anitta falando inglês. Mas isso daqui vai melhorar muito a tua pronúncia e vai melhorar muito a tua confiança ao falar. Porque você tem certeza que você está falando muito melhor. Nossa, apagou a tela. Eu achei que tinha parado a gravação, mas não. É isso. Então, a gente finaliza aqui te falando o seguinte. R no começo das palavras, I com som de E o som do TH super simplificado. Acertando essas 3 e fazendo essas práticas para começar a deixar no seu automático, você vai perceber que você naturalmente gosta mais de como você soa em inglês, porque essas pronúncias vão estar mais corretas. Da próxima vez, se for fazer uma apresentação, uma reunião, você vai fazer com muito mais gosto, porque você melhorou bastante, você gosta muito mais de como você está soando, você está se achando. Saca? Essa é a ideia, velho. É esse ciclo que a gente quer criar, e são práticas super fáceis, velho. Olha aí, ó, um vídeo de 30 e poucos minutos. É só você aplicar as técnicas corretas que você percebe que você está evoluindo. É super simples. Para de estudar gramática complicada, para de estudar mais vocabulário antes de conseguir conectar as palavras que você tem e para de achar que pronúncia é algo super difícil. É simples. Você só precisa praticar com as técnicas certas. I hope to see you in the next video.